Boa tarde, Meritão. Queria primeiro perguntar sobre esse início de Série B, né? A Série B começou muito bem, acho que até surpreendeu muita gente que depois do desempenho que vinha acompanhando, não esperava que até o início o Série B ainda perdeu peças importantes como o Anselmo e o Léo Pereira, mas conseguiu driblar tudo isso e iniciar a Série B com o melhor início da história do clube, né? Então, queria saber como está o ambiente dentro do elenco, sabendo disso, que vocês começaram muito bem, que mesmo com a derrota para o Atlético, né, ainda o CRB está dentro do G4, e agora como é essa visão para o jogo contra o Paysandu, de tentar ir lá e buscar mais uma vitória. Cara, primeiramente, boa tarde. Respondendo a sua pergunta, primeiramente quero glorificar a Deus por esse momento tão importante que a gente tem vivido dentro da Série B. Então, primeiramente a Ele, né? Honra e glória, porque, como você disse, a gente tem surpreendido muita gente. Eu acho que, além dos jogadores, comissão técnica, staff, eu acho que ninguém esperava um início tão bom assim. Mas, como eu te disse, eu glorifico a Deus por esse momento. É um momento muito importante que a gente está vivendo agora. Estamos muito confiantes no trabalho que vem sendo feito, principalmente o professor Barroca. Então, o grupo está confiante, o grupo está começando a se soltar, está começando a se entrosar um pouco mais. E é isso que a gente estava buscando desde o começo do ano, né? Esse entrosamento, essa confiança. E a derrota para o Atlético, mesmo com essa derrota, eu creio que a gente fez um ótimo jogo, um bom jogo. Infelizmente, o resultado não foi o que a gente queria, mas a gente fez um ótimo jogo. E dos 4 jogos, eu creio que foi o melhor jogo nosso contra o Atlético. E agora tem um jogo dificílimo contra o Paysandu. Já estamos trabalhando aí durante a semana. O professor Barroca vem aí nos ajudando com informações, com treino, com trabalho, para enfrentar o Paysandu lá da melhor maneira possível e, se Deus quiser, trazer de lá os 3 pontos, que é o que a gente vai em busca dessa vitória. A pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Meritão, como você avalia esse início de Série B do CRB? Aproveita e fala um pouco sobre o próximo adversário também, o Paysandu, que acabou de ser campeão da Copa Verde. Como eu disse, cara, eu acho que ninguém esperava esse início tão bom assim, além de nós, né? A gente sempre acreditou. Graças a Deus estamos vendo esse momento de 3 vitórias nos 3 primeiros jogos. Infelizmente tivemos a derrota contra o Atlético, mas como eu frisei agora, foi um ótimo jogo. A tendência é melhorar cada vez mais, espero que melhore cada vez mais. E nisso pedi o apoio de todos, né, da torcida, sempre nos apoiando, sempre acreditando do trabalho que vem sendo feito. E o Paysandu, falando um pouco do Paysandu, a gente sabe da qualidade do time, independente da classificação do Campeonato Brasileiro, é um time que tem qualidade, não foi à toa que foi campeão da Copa Verde ontem, né? Enfrentando uma grande equipe como o Goiás. Então vai ser um jogo dificílimo, a gente sabe disso, mas como eu disse na pergunta anterior, o Barroca tem nos ajudado no trabalho para enfrentar o Paysandu da melhor maneira possível. Meritão, mesmo não sendo. Mas dá para considerar que você é jovem, né? Mas mesmo assim você é um dos mais experientes do elenco, porque o CRB no momento tem um elenco bem jovem mesmo. Por exemplo, na sua posição tem Natan Melo, Fernando Henrique, Caliel, todos que têm menos de 24 anos. Então eu queria saber como você lida com essa experiência assim, de tentar guiar um pouquinho os mais jovens, ensinar como essa experiência reflete realmente dentro do elenco. Eu tento ajudar o máximo possível, principalmente eles que é da minha posição. Sempre converso bastante com eles, tento ajudar o máximo possível, independente se é da mesma posição ou não, eu tento agregar o máximo possível a eles, principalmente aos mais novos, porque um dia eu também tive desse lado e sei como é. Às vezes a gente se sente um pouco inseguro, sem confiança, e é bom quando chega um cara mais experiente assim e começa a trazer aquela confiança, aquela segurança para o jogador. Então eu tento da melhor maneira possível ajudar eles no que eu posso, no que eu já vivi. Como você disse, não sou tão velho, mas também já não sou tão jovem. Já, graças a Deus, vivi coisas boas na minha vida, eu tive boas experiências. Então eu tento o máximo possível ajudar eles com a experiência que eu tive em alguns campeonatos, em alguns torneios. Então, sempre essa relação muito boa com eles. Gosto muito deles, como você falou do Natan, do Caliel, do Fernando. Jogadores de muita qualidade, pela idade que eles têm. Eu sempre falo, pô, vocês são muito jovens, velho. E a qualidade que vocês têm é impressionante. Tem muito a evoluir, tem muito a agregar e creio que vão ser grandes jogadores no futuro. Como já são hoje, né? Mas creio que tem muito espaço para eles evoluir e melhorar cada vez mais. A pergunta do Tiago Luiz, da CBN Maceió. Meritão, nos últimos 2 jogos, o Barroca escalou GG e Danielzinho juntos, por serem 2 meias mais ofensivos. Isso muda algo na sua função em campo? Se sim, como você prefere atuar? Eu prefiro do jeito que o professor Barroca escalar o time.
Eu estou aceitando, como posso dizer, eu estou de acordo com ele. E sim, daí tem como jogar GG e Daniel. Demonstramos no jogo anterior, os dois juntos, como que a qualidade do time sobe, né? Porque são dois jogadores que têm muita qualidade. E para mim não tem diferença jogar com mais um volante, ou com mais um meia, ou dois meias, que seja. Para mim não muda nada. Não, você, justamente nessa questão, né? Você parece ser um cara que gosta de pisar um pouco mais perto da área, de ir mais para frente. Tanto é que fez o gol do título do Campeonato Alagoano, justamente entrando na área como um centroavante, praticamente. Então, você acha que essa questão de jogar com dois meias ofensivos, que consequentemente coloca você com mais obrigações defensivas, né? Você acaba sendo o jogador de mais pegada ali na marcação. Você acha que isso acaba brecando um pouquinho essas subidas? Ou dentro do esquema que o Barroca monta, você ainda consegue chegar um pouco mais perto da área, fazer essa função que parece ser do seu agrado? Eu tenho um pouco dessa característica, né, de pisar na área, mas como você disse, quando a gente joga com 2 meia, para não desproteger até mesmo a última linha de 4 nossa ali, eu não tenho pisado tanto na área justamente por isso. Como a gente joga com 2 meias que são mais ofensivos, eu tenho que ficar um pouco mais ali protegendo a zaga, tentando ajudar o máximo possível no meio, então para mim não tem problema nenhum. O professor Barroca pedir, o que ele decidir ali, eu vou estar fazendo. E tenho me sentido bem do jeito que tenho jogado, tenho sentido que tenho evoluído mais também. Mas eu vejo que nesse momento, quando joga GG e Daniel, a minha obrigação mais é de trazer proteção, sabe? De ajudar mais a linha defensiva para não correr risco para mim, porque imagina se 2 meias pisam na área e eu também vou lá, a gente fica desprotegido. Mas o professor Barroco também não impede, às vezes, de eu chegar na área, de eu pisar na área, ele deixa em aberto essa questão. Se eu quiser pisar na área, eu posso pisar na área, desde que um dos dois me proteja depois. Então, mas é um caso mais de conversar ali com os dois, às vezes ali, de decidir na hora ali, mas é tudo pela organização. A pergunta do Luciano Costa, da Rádio Jovem Pan News. Meritão, enfrentaram a equipe que se encontra na zona de rebaixamento. Obriga o CRB a fazer um jogo de imposição, mesmo a partida sendo fora de casa? Cara, independente, como eu disse, independente, é muito cedo para dizer ainda, mas independente de onde o adversário esteja na classificação, poderia ser o primeiro ou o último, a gente vai jogar da mesma maneira que a gente sempre tem jogado. É buscando um resultado, trabalhando, organizado. Então, o Paysandu hoje poderia ser o líder da competição, a gente ia com o mesmo intuito e com a mesma organização e o mesmo desejo de querer vencer o jogo. Falando sobre a sequência, né, que o CRB vem tendo, o Barroca bateu muito nessa tecla, principalmente depois do jogo contra o Atlético. Foi um intervalo muito curto entre os dois e ainda com a viagem até o Paraná, é muito desgastante. Essa semana acabou sendo cheia, mas já vem outro jogo fora de casa, né, contra o Paysandu. Então, eu queria saber como isso vem afetando, né, como o elenco vem lidando com esse desgaste, com essas viagens e como está a condição física no momento, né? Se nessa semana cheia deu para recuperar tudo que havia faltado ali, por exemplo, entre o jogo contra o Volta Redonda ou contra o Atlético, ou se essa questão de ter a viagem, né, tanto de volta quanto de ida agora para o Pará, acaba deixando falta um pouquinho de tempo ainda para essa preparação. Olha, eu vejo que a preparação do Volta Redonda para o Atlético ela foi um pouco mais difícil, justamente por causa da logística, né? A gente jogou na quinta-feira e viajamos na sexta, então a recuperação ela foi um pouquinho mais demorada, foi um pouquinho mais cansativa, mas eu creio que no jogo em si, assim, contra o Atlético, a gente performou bem. Creio que todos os jogadores ali estavam aptos, estavam inteiros no jogo, fizemos um ótimo jogo. Eu creio que durante os 90 minutos ali a gente, principalmente os que jogaram contra o Volta Redonda ali, quase o jogo todo, se sentiram muito bem. Foi um pouco mais desgastante, justamente como eu falei dessa logística, mas agora essa semana ela foi um pouco mais aberta, a gente teve um tempo mais de recuperação, um tempo mais de descanso. Então eu acho que agora estamos todos aptos, todos 100% aí para enfrentar o Paysandu. A pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Meritão, o Paysandu foi campeão da Copa Verde. A motivação deles pode atrapalhar o CRB? Cara, como eu digo, claro que eles vão vir mais motivados, né? Porque, queira ou não, estava passando um momento difícil na Série B. E esse título, queira ou não, te dá uma motivação a mais, um ânimo a mais. Mas, como eu disse, independente de quem seja ou como esteja, a gente vai com o mesmo intuito, com a mesma organização, com a mesma dedicação e a mesma ambição de querer ganhar. Claro que a gente sabe e entende que vai ser um jogo muito difícil, mas vamos preparados, vamos confiantes para tentar trazer esses 3 pontos para cá. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master.
oficial do Clube de Regatas Brasil.